um bom adversário. Eu sei reconhecer uma boa equipe, eu sei reconhecer um cara que tem uma competência para ser um dos melhores técnicos da geração atual. E o Felipe Luiz, ele é esse cara, ele pode ser esse cara tranquilamente. E é por eu saber reconhecer e ele disputar os mesmos torneios que nós, é que eu bato nessa tecla. O Felipe Luiz, olha o que ele falou na coletiva dele, que ele não tinha ainda, ele estava assumindo o Flamengo. Assumindo na semifinal, no primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians. Olha só o que ele falou. Bora lá. A forma de que o clube tem que jogar e é evidente o que a torcida quer. Não vale só com ganhar aqui no Flamengo, a gente já sabe disso. Eu já sei disso. E então assim, a estrutura ela tá aí, né? Mas fazer o time jogar da forma que a torcida quer não é fácil. Não é fácil. Nação flamenguista, a mídia palmeirense, né? Comparando aí Abel Ferreira com Felipe Luiz, né? Claro, quando a gente compara Abel Ferreira com Felipe Luiz, eu sei que muitos vão dizer que Felipe Luiz não tem os títulos que Abel Ferreira tem. Vale ressaltar que Felipe Luiz está iniciando sua carreira de treinador agora, né? Não sou eu que estou dizendo, é apenas um palmeirense que está dizendo aí, comparando Abel Ferreira com Felipe Luiz. Felipe Luiz que é o treinador mais promissor da América, né? É um treinador que tem uma filosofia de jogo que todo torcedor brasileiro gosta. Marcando pressão, sendo ofensivo, faz um gol, faz dois, faz três, não desiste, quer sempre fazer o próximo. Isso aí, pessoal, é a filosofia do futebol brasileiro, né? É o estilo de jogo do futebol brasileiro, né? Os torcedores palmeirenses estão com razão, né? Estão com razão, com raiva de Abel, citando algumas comparações entre Abel Ferreira e Felipe Luiz. Vamos acompanhar o vídeo, já quero deixar crédito do vídeo, Opina Porco, o link vai estar aqui na descrição. Vamos acompanhar o vídeo aí e no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Assim de vocês que dava pra vencer tranquilo, tá? Põe na conta do Abel. Agradeça. Ontem vocês têm que agradecer ao Abel Ferreira. Abel Ferreira que não pressiona a diretoria, Abel Ferreira que não pressiona presidente, Abel Ferreira que passa pano pra todo mundo e fala na coletiva, inclusive falou ontem, que pra ele não importa, pode ser gol de zagueiro, de meio campo, de lateral, não precisa ser necessariamente um 9. A gente não precisa de 9, só que alguns segundos depois, e eu vou mostrar aqui pra vocês pra provar que é verdade, eu não preciso mentir não, alguns segundos depois ele reclamou que o time foi efetivo, mas não fez gol. Por que será, Abel? Tudo bem, Abel? Boa noite. Só antes uma observação, eu não estive em Campinas, né, e você disse que eu teria o acusado, né, de ter falta de fome. Eu só quero dizer que eu estou aqui para perguntar, foi uma indagação, tá? Foi uma e eu estou aqui para responder. Perfeito. Você pode perguntar o que quiser e eu respondo o que eu quiser, certo? Perfeito, mas uma pergunta assim como eu vou fazer agora, a pergunta que é curiosidade, porque, né, o Palmeiras, talvez o jogo hoje, e você se incomoda com a gente perguntando sobre o 9, mas talvez seja um jogo que faltou hoje, né, bola cruzada de um lado para o outro, e aí até, né, o Benedetti termina o jogo como um homem de área ali, e na sua opinião escancarou um pouco mais essa questão toda e como que você tem lidado, né, com essa situação, ainda mais num jogo tão grande como esse, que tá claro que faltava essa peça para o time hoje? É a tua opinião que faltava essa peça, é isso? Hoje acho que sim. Pronto. Olha, eu acho que só faltou o penalti do Estevão ter entrado, não faltou mais nada. Abel, Eu quero jogadores que façam golos, né? Se é centroavante, se é zagueiro, não quero jogadores que façam golos, né? E infelizmente hoje um derby, como te disse, merecíamos por tudo o que fizemos ganhar, mas o futebol não é nem sempre traduz o resultado daquilo que foi o desempenho das equipas e nem sempre ganha a equipa que produz mais durante o jogo. Pessoal, vocês já jogaram xadrez? Já jogaram xadrez? Vamos lá, um jogo de xadrez, a gente tem a pecinha aqui, ó, que é o rei. Esse daqui, ele é o rei do xadrez, tá? O rei. Qual que é o objetivo do jogo do xadrez? O objetivo do jogo do xadrez é basicamente você impedir com que o rei do seu oponente faça qualquer tipo de movimentação. Ou seja, é você dar o checkmate nele. O momento do checkmate é o grande ápice do jogo de xadrez. É onde você posiciona suas peças de forma estratégica que permite com que o rei do seu oponente ele não execute mais nenhum tipo de movimento. E aí, meu amigo, acabou, ele tá lascado. Você vence. Você tem outras peças, como por exemplo, o cavalo. Você tem a torre. A torre ela é uma peça extremamente e estrategicamente muito importante dentro do xadrez. Porque ela faz vários tipos de movimentação. Horizontal, vertical. Algumas peças elas são limitadas. Por exemplo, o cavalo ele faz movimentações perpendiculares, ele faz movimentações em L.
Agora, a torre, ela tem uma movimentação mais livre, então ela é importantíssima para a estratégia, para a construção da sua estratégia para chegar no rei. Agora, vamos lá, tem como o cavalo andar igual a torre? Não. Eles possuem movimentações distintas. Logo, você precisa de estratégias distintas para poder utilizar essas peças. Se você perde uma torre no começo do jogo, cara, você vai de mal a pior, porque você perdeu uma das principais peças. E aí você tem os peões, que geralmente é a galera que vai na frente, a galera que não tem muita força, é os caras que são eliminados do jogo de forma mais rápida. O que o Abel basicamente quer fazer no Palmeiras quando ele pega um zagueiro da base e coloca como um 9 lá dentro da área adaptado? Ah, Neto, mas o Abel não fez isso pro cara ir pra área, né? Ele admitiu na coletiva que ele fez isso. Cara, ele basicamente quer que um peão faça a função de uma torre. Não tem como. Quando fala-se que o futebol ele é estratégia, é disso que a gente está falando. É um jogo de estratégia, onde você tem que saber utilizar as suas melhores táticas, as suas melhores peças, saber acomodá-las, dispô-las e entender que cada um tem a sua característica. Não vai ser um zagueiro da base que vai ser o nosso número 9. Pode ser que a bola bate e rebate de uma forma fantasma, né? Resvale no cara e entra pra dentro do gol, ou o cara dá uma cabeceada e entra pra dentro do gol, mas isso são acasos. O Abel, ele acostumou a viver de acasos. Acasos com o cruzamento do Rony lá do outro lado, com o Breno Lopes cabeceando e sendo campeão da Libertadores. Só que, para esses acasos acontecerem, você precisa de elementos. Você precisa de um conjunto de elementos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui. Antes de mais nada, só um recado rápido. Eu falei pra vocês que o acaso, ele depende de vários fatores. Ele depende de sorte, ele depende de treinamento, ele depende de coragem. A sorte, às vezes, é o erro do adversário. Às vezes esse é o elemento de sorte. A sorte, às vezes, é uma jogada que, um passe que o cara queria fazer tal coisa, ele fez outra. Mas mesmo assim deu certo. No final foi até melhor. Sorte é isso. São coisas que podem acontecer que, nossa, você nem estava esperando. Ele depende também de competência. Porque quanto mais preparado você está, mais possibilidades você ganha de que alguns desses elementos, né, venham a se confluir e as coisas deem certo para você. E o outro fator é a coragem. Basicamente são esses 3 elementos. A coragem, às vezes, é você ousar. E eu quero mostrar para vocês aqui agora e o porquê que eu falo isso. Eu falo isso muito em função das escolhas e tomadas de decisão do Abel no Palmeiras. O Abel falou ontem na coletiva, mais uma vez, né, que não precisava de 9, mas reclamou que faltou gol. Em 18 finalizações, o Palmeiras fez um gol. Em 4 finalizações, o Corinthians fez um gol. E essa estatística, ela se replicou o ano de 2024 inteiro. Eu vou colocar um trecho da coletiva do Felipe Luiz, quando ele assumiu o Flamengo. E por que eu falo, pessoal, do Felipe Luiz? Por que eu bato na tecla? Tem gente lá mandando aí nos comentários: ah, você podia ser torcedor do Flamengo. Não sou flamenguista, mano. Não sou flamenguista, mas eu sei reconhecer um bom adversário. Eu sei reconhecer uma boa equipe. Eu sei reconhecer um cara que tem uma competência para ser um dos melhores técnicos da geração atual. E o Felipe Luiz, ele é esse cara. Ele pode ser esse cara tranquilamente. E é por eu saber reconhecer e ele disputar os mesmos torneios que nós, é que eu bato nessa tecla. O Felipe Luiz, olha o que ele falou na coletiva dele, que ele não tinha ainda... Ele estava assumindo o Flamengo. Assumindo na semifinal, no primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians. Olha só o que ele falou. Bora lá. A forma de... que o clube tem que jogar e é evidente o que a torcida quer. Não vale só com ganhar aqui no Flamengo, a gente já sabe disso. Eu já sei disso. E... Preste atenção nas palavras aí de Felipe Luiz. Primeira coletiva dele de apresentação. Foi bem claro. E tem que ganhar, jogo pra cima, ofensivo. Preste atenção. Então, assim, a estrutura, ela tá aí, né? Mas fazer o time jogar da forma que a torcida quer não é fácil.
Não é fácil. Acontecem muitas coisas durante o ano que podem desvirtuar e tirar do caminho desse jogo tão ofensivo. Mas assim, desde que eu também vivi, o 2019 se compara muito com o passado. Por isso que eu falo que é muito importante a gente saber que vamos escrever uma nova história. O futebol vem se reinventando constantemente. Se pode ganhar de muitas formas. O Flamengo quer ganhar de uma concreta, que é sempre pressionando e atacando o adversário, sempre, né? Então isso aí é uma coisa inegociável e muitas vezes vamos correr riscos exagerados para jogar do jeito que a torcida do Flamengo quer. E eu vou correr esse risco, eu não tenho medo de correr esse risco, porque eu quero que o time pressione, eu quero que o time ande para frente, e muitas vezes sabendo que isso pode acontecer alguma coisa de errado, mas aí que tá. O treinador também tem que tomar as decisões e ter coragem para isso, e eu me sinto preparado para fazer isso. Você viu que desde sempre o Felipe Luiz ele estava muito delineado como ele queria que a equipe jogasse. Ele queria jogar da forma que o torcedor gosta. Também. Mas ele já falou em outras coletivas que nem sempre ele vai ficar refém da opinião do torcedor. Que ele sabe, ele estuda a equipe. Principalmente, ele queria o Flamengo linha alta, um time com pressão, um time de ataque. E isso, pessoal, é coragem. E aí ele fala que ele está disposto a assumir riscos, né? A correr risco. E ontem, no final do jogo, em vez do Abel colocar zagueiro, por que ele não colocou um jogador ofensivo? Por que ele não jogou a linha lá em cima do Palmeiras? O time já estava bem alto. Ele ficou com medo de sofrer um contra-ataque. Um contra-ataque com jogador do Corinthians ilhado, os caras com um jogador a menos, ainda era justamente o jogador que fica na frente. O Abel, quando começou, ele tinha a ousadia, ele tinha a coragem. Ele tinha o atributo da coragem. É por isso que ele conseguiu muitos títulos, porque muitas vezes ele foi contra a maré. Quando você coloca Daverson num empate de 1-1 contra o Flamengo na final da Libertadores, é você ir contra a maré. Porque na hora que ele colocou Daverson, eu tava no bar, a galera, nossa, o Daverson, velho, nossa, não dá. Dali a pouco o cara vai lá e faz gol. Mas isso porque o Abel assumiu o risco. Poderia ter tomado um gol. Aí muita gente ia falar assim, mas também colocou o Daverson, né? Se tivesse perdido. Vocês entendem? Que a linha, ela é muito tênue. Então, ele era um cara ousado. Ele era um cara que arriscava. Só que agora parece que ele ficou muito conservador na estratégia da cabeça dele. E ele quer seguir aquilo. Hoje, essa coragem que o Felipe Luiz fala, de assumir riscos e tudo mais, ele já falou em várias coletivas isso, que ele está disposto a assumir riscos. É dessa coragem que o Abel precisava ontem. Essa coragem que o Abel teve em finais de Copa do Brasil, em finais de Campeonato Paulista, em final de Libertadores, onde ele subiu a linha, onde ele colocou um jogador que você falava assim, será que vai? Agora ele prefere defender a diretoria, dizer que não precisa disso ou daquilo, mas reclama que não faz gol. Vai entender essa contradição. Isso é uma contradição. E um dos maiores pontos positivos que eu acho no aspecto do futebol do Felipe Luiz é que o Felipe Luiz ele tem um repertório de jogadas. O que eu sinto que o Palmeiras sente falta disso. Ontem o Palmeiras entrou num esquema de 3-4-3. O quarteto mágico, né? Eu até achei bom esse esquema no primeiro tempo, mas no segundo tempo o time perdeu a referência. Por quê? Porque o time não sabia quem que era o cavalo, quem que era a torre, quem que era a dama, quem que era o rei. Perderam-se a referência das peças e da estrutura do jogo. Então, quando a gente tem um centroavante posicionado ali, a gente tem uma estrutura. O time sabe por quem está correndo. O Flamengo, quando venceu a Supercopa do Botafogo, sabia que estava correndo pelo Bruno Henrique. Eu acho que até o Felipe Luiz falou uma coisa assim, não falou na coletiva, que o time correu pelo Bruno Henrique? Você sabe, né? Aonde direcionar. Agora, o Estevão, que é um jogador de centro, ser desperdiçado na ponta, e um zagueiro entrar para tentar fazer um gol como se fosse um camisa 9, e é isso que ele tá teimando, né? Que ele colocou na coletiva aí.
Ele fala que não importa se é de lateral, se é disso, ok, não importa. Qualquer um pode fazer esses gols. Só que às vezes não vai ser a peça certa pra gente realmente chegar no nosso checkmate. Nação flamenguista, os palmeirenses aí estão, parece que chutaram o balde, né? São poucos que falam aí o que Neto falou, né? Quando se compara estilo de jogo, esquema de jogo, jogada ensaiada, formação tática, a gente percebe que Abel também tem suas limitações. A gente percebe que ele não consegue, né, mais extrair desses jogadores do Palmeiras o que Felipe Luiz consegue extrair do Flamengo. Vamos falar de algumas diferenças aí, né? Primeiro, coletiva. Coletiva de Abel Ferreira é muito chata. Coletiva de Felipe Luiz é legal. Por quê? Porque ele debate o jogo. Ele debate como foi o jogo, né? O que poderia ser melhor, o que faltou, o que errou. Abel, não. Abel, ninguém pode fazer uma pergunta a ele que ele discorda. Primeiro que ele discorda, né? O cara faz pergunta aí se ele acha que faltou 9. Ele diz, você acha, né? Você acha que faltou, né? E depois cai de contradição, dizendo que a bola passou muitas vezes e os caras não conseguiram botar a bola para dentro. É o principal. Segundo, você não tem um padrão de jogo, né? Abel não tem um padrão de jogo, né? Não tem um esquema de jogo definido. Um jogo ele vai com 3 zagueiros, outro jogo ele vai com 2 zagueiros, um jogo ele vai com 2 atacantes, outro jogo ele só vai com um atacante. Ele talvez esteja perdido, né? Mas será que é falta de jogadores? Talvez. Será que ele está procurando uma formação ideal, um estilo de jogo ideal para aqueles jogadores? Talvez. Por que não? Felipe Luiz. Luiz ele tem um jogo definido. Tanto faz jogar. Eu acho que hoje o Flamengo tem 3 times. O A, o B e o C. Tanto faz o jogo o Flamengo jogar com reserva, com titular, qualquer um, né? A questão é ofensiva, né? O Flamengo vai marcar ofensivo. Pressão, linhas altas. Tanto faz. Isso significa o quê? Felipe Luiz tem um estilo de jogo, né? É justamente isso que o palmeirense cobra de Abel, né? Ele deveria definir um estilo de jogo, como ele quer que o Palmeiras jogue. E não importa quem esteja em campo, tem que jogar daquele jeito, né? É isso que eles querem, né? E eu acho que eles estão certos, né? Felipe Luiz é assim, né? E joga... Por exemplo, que eu vou dar aí. Jogou na Supercopa, o ataque do Flamengo era quem? Rael, Bruno Henrique, Gonzalo Plata. Qual era o estilo de jogo? Pressão, ofensivo, marcando pressão, filtração pelo meio, lateral entrando pelo meio. Jogou Flamengo e Portuguesa. Quem era o ataque do Flamengo? Juninho, Everton Cebolinha e Luiz Araújo. Mesmo estilo de jogo. Pode até dizer que não foi bem. Você pode até contestar, dizer que o Flamengo não foi bem nesse jogo, faltou entrosamento, ok, pode até contestar, mas o estilo de jogo é o mesmo, né? É isso que os palmeirenses aí estão cobrando, né, Abel, né? E se definir, ele dizer o que é que ele quer, né? Qual é o seu estilo de jogo, né? Pela uma parte, eu acho que eles estão com razão, né, pessoal? Estão com razão. Eu volto sempre a dizer, bater na mesma tecla, o Flamengo tem um time bem montado, tem um bom elenco e tem um bom treinador, né? Sei que tudo depende, como Felipe Luiz mesmo falou na coletiva aí de sua apresentação. O Flamengo, ano passado, teve algumas contusões que atrapalhou muito o elenco. Sem sombra de dúvida, né? Como Tita atrapalhou também, né? Mas se tudo acontecer na medida do normal, como a gente diz, jogadores não se contundir, Pedro voltar, o Flamengo continuar jogando esse futebol, pode até não ganhar, mas chega como favorito. A verdade é essa. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também, qual a diferença entre Abel e Felipe Luiz, né? Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.